Eu era novato, peguei essa linha no Mato Grosso do Sul, carregado de ração para gado, indo para Corumbá. Era inverno e o Pantanal, mesmo seco, tem um ar pesado, úmido, que entra na cabine e não sai mais. Eu estava sozinho, claro, como sempre. Era noite de lua nova, escuridão total, exceto pelos meus faróis. Eu vinha por uma estrada de terra que era quase um leito de rio seco, com troncos caídos e mato que invadia a pista. O rádio só pegava chiado, ou às vezes, por um segundo, um canto de viola desafinado que sumia antes de eu conseguir identificar a música. Eu estava concentrado, desviando de buracos, quando senti um peso na suspensão traseira. O caminhão começou a arrastar como se eu tivesse pegado um mourão de cerca. Eu juro que olhei nos eixos e estava tudo normal, mas o Scania começou a fazer um som estranho, um gemido mecânico que não era do motor. Parece que um peso invisível tinha sido colocado sobre a minha carreta. Eu encostei, tremendo, e desliguei tudo. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio vazio, sem vida. Tentei abrir a porta, mas parecia que algo segurava por fora. Fiquei encolhido na poltrona, a lanterna na mão, suando frio. Foi quando eu ouvi. Bem atrás da cabine, no baú, veio uma batida seca. Um toque, depois outro, como se alguém tivesse testando a resistência da chapa com os nós dos dedos. Eu estava carregando os sacos de ração, mas aquilo não era som de saco caindo. Era lento, intencional. Toque, toque. Eu gritei, mandei a figura ir embora, mas a resposta foi um som que eu nunca vou esquecer. Um sopro pesado, úmido, que pareceu vir de dentro da própria parede da cabine, bem na altura da minha orelha. Não era vento. Tinha cheiro de água parada e terra molhada. Eu não pensei. Eu agi. Girei a chave, a embreagem no talo e soltei o freio de mão. O caminhão saiu derrapando na areia. Eu não olhei no espelho. Dirigi como um louco por uns 10 quilômetros até achar o primeiro pedaço de asfalto. Só parei quando vi as luzes distantes de um posto de gasolina. Quando o sol nasceu, abri o baú para checar a carga, temendo encontrar um buraco ou sangue. Não havia nada. A única coisa diferente era uma marca de mão grande, como se tivesse sido feita com lama fresca, bem no meio da poeira acumulada no metal da traseira do caminhão. E essa marca, ela não estava virada para baixo. Parecia que a mão estava pendurada de cabeça para baixo na borda superior do baú. Eu larguei aquele trecho da estrada. Dirigir carregado é perigoso, mas dirigir com uma companhia invisível te arrastando pelo Pantanal é o que acaba com a carreira de um homem. A noite estava fechada. Não tinha lua e o céu parecia um veludo preto e grosso. Eu vinha descendo a serra na 101, perto de uma cidade que nem lembro mais o nome, lá pro sul da Bahia. O Scania, o gigante, roncava macio. Eu estava na rotina. Café forte no copo térmico e a cabeça ligada só no quilômetro seguinte. Era por volta das 2 da manhã, quando cheguei numa ponte antiga, daquelas de ferro que parecem ter saído de um filme preto e branco. Ela era longa, e embaixo passava um rio que eu não conseguia ver, mas sentia o cheiro de água parada e mato podre. Assim que o gigante botou as rodas no tabuado de ferro, o rádio, que estava sintonizado numa estação bem fraca, morreu. Não foi chiado, foi silêncio total. E junto veio um som, um zunido, alto, vibrando no ar, mas que parecia vir de dentro do meu crânio, como se eu tivesse uma abelha gigante presa atrás do olho. A ponte era escura, sem postes de luz, só os faróis do caminhão. E foi na metade dela que eu vi a primeira coisa estranha. Não era pessoa nem bicho, era cor. No centro da ponte, bem na minha frente, tinha um ponto de vermelho puro. Não era luz de lanterna, não era fogo, era a cor vibrando no ar, como se alguém tivesse derramado um balde de sangue luminoso bem ali. E o zunido aumentou, me apertando a cabeça.
E eu freiei, devagar. Olhei para o retrovisor lateral, o grande do lado do motorista, e o que eu vi me fez gelar a espinha. O caminhão tinha uma sombra, óbvio, mas essa sombra lá atrás, na entrada da ponte, estava distorcida. Ela tinha braços longos e finos que não eram do caminhão. E essa sombra estava se movendo, rastejando, vindo na minha direção, mas muito rápido. Olhei para frente de novo. O ponto vermelho tinha sumido. Mas agora, no meio da pista, tinha uma criança. Não era uma criança normal. Ela estava parada, de costas, vestida numa camisola branca velha. Mas o que me chocou foi o tamanho. Ela era muito pequena, minúscula, mas tinha uma cabeça grande demais para o corpo. Eu apaguei os faróis. No escuro total, o zunido virou um grito mudo dentro de mim. A criança não se virou, mas eu senti que ela sabia que eu estava ali, que eu não piscava. Eu estava travado. E o terror veio quando percebi que ela não tinha pés. O que deveria ser a parte de baixo da camisola sumia no ar, como se ela estivesse flutuando um palmo acima do asfalto. Eu decidi ir. Não tinha como voltar. A sombra estava vindo. Eu acelerei, devagar, apontando o Scania para desviar por pouco. E enquanto eu passava ao lado dela, bem devagar, ouvi um estalido seco. Não veio da criança, veio do meu ouvido. E o zunido parou. Parou. Naquele silêncio súbito, a cabeça grande da criança girou. Ela não virou o corpo, só a cabeça, que rodou 180 graus, e ela me olhou. Ela não tinha olhos. Onde deveria estar os olhos, havia duas manchas escuras, como buracos abertos na pele. E a boca dela abriu, mas não para gritar. Abriu num sorriso fino e comprido, que ia de orelha a orelha. Um sorriso que não tinha dentes, mas sim uma pele rosada e lisa por dentro, como se a boca fosse um corte limpo. O pior não foi o sorriso. Foi o que eu vi no retrovisor segundos depois de passar por ela. A criança ainda estava lá, na mesma posição, mas a sombra distorcida e de braços longos tinha alcançado ela. E a sombra se fundiu com a figura da criança. E aí o zunido voltou. Mas não na minha cabeça. Veio do caminhão. Quando cheguei ao final da ponte, parei. Ligou o rádio, chiando, acendi a luz da cabine. Minha cabeça estava latejando. Olhei no retrovisor mais uma vez. A ponte estava vazia, mas eu sentia um calor estranho nas minhas costas. Saí do caminhão, peguei a lanterna e olhei a boleia. O gigante estava normal, mas quando eu olhei para o paralama traseiro do lado do passageiro, a luz da lanterna revelou. Estava molhado, não de chuva, mas de uma substância que parecia seiva escura, grossa. E no centro dessa umidade havia uma impressão digital. Não uma impressão de dedo humano. Era a marca de um dedo muito fino, muito pequeno, mas que tinha o desenho de um espiral concêntrico, perfeito, como um caracol. Eu não toquei. Eu entrei no caminhão, liguei o motor e fugi daquela ponte. Não sei o que era o vermelho, a criança sem pés ou a sombra. Só sei que a marca sumiu com o tempo, mas a pele no meu paralama ainda é áspera e estranha naquele ponto. E hoje, quando eu tô sozinho na boleia, juro que às vezes o rádio morre e eu ouço, bem baixinho, como se alguém estivesse limpando a garganta perto de mim, o começo de um zunido. Essa aconteceu na divisa de Minas com Goiás, naqueles trechos de cerrado que não acabam mais. Eu vinha com uma carga de peças, o Scania tinindo. Era por volta de meia-noite. Eu sempre digo, na estrada você aprende a ouvir. O gigante tem um motor que eu conheço o ronco de cor. Sei quando tá pedindo óleo, quando tá cansado. Mas naquela noite o som sumiu. Não era o rádio, não era o motor.
era o som do mundo. Eu estava numa descida longa, aquelas que a gente deixa o caminhão deslizar. De repente, o barulho dos pneus no asfalto desapareceu. O vento parou de bater na boleia, o ronco do motor sumiu. Era um silêncio tão completo, tão físico, que doeu nos meus ouvidos. Era como se eu tivesse entrado numa bolha de vácuo. Mas eu continuava respirando. O caminhão continuava andando. O único som que sobrou era o da minha própria respiração. E o batimento do meu coração, que virou um tambor forte e irritante dentro da cabine. Eu olhei para o painel. Tudo aceso, tudo normal. O velocímetro marcava 80 km por hora. Mas o mundo parecia ter congelado. Não tinha grilo, não tinha cigarra, não tinha nada. Eu me aproximei de uma curva fechada, e bem no meio da curva, onde a mata do cerrado era mais densa e escura, eu vi a coisa. Não se movia. Estava esperando. Era uma figura humana, alta e esguia. Estava de pé, na beira do asfalto, completamente de preto. Não dava para ver o rosto, porque a figura usava um chapéu de abas largas, inclinado para baixo. Parecia um tropeiro ou um cangaceiro antigo, mas muito alto. Minha luz alta bateu nela, e foi aí que eu percebi o que estava errado. O gigante estava se movendo a 80 km por hora. Se fosse um homem, o vento que meu caminhão deslocava deveria balançar a roupa dele. Mas as roupas da figura estavam perfeitamente paradas, como se fossem esculpidas em pedra. E o pior, não havia sombra. A luz forte do meu farol que projetava a sombra das árvores na estrada não projetava nada daquela figura. Ela era um buraco na luz. Eu não consegui desviar. A curva era muito fechada. Eu só tirei o pé do acelerador e apertei o volante, me preparando para o impacto. O silêncio era esmagador. Meu coração dava marteladas que pareciam rasgar minha camisa. Quando o caminhão passou através da figura, não senti nada. Não teve solavanco, não teve barulho, não teve toque. Foi como passar pelo ar. Mas no exato momento que a figura ficou para trás, o som voltou. Voltou com uma violência que me fez gritar. O ronco do motor, o vento batendo, o ruído dos pneus no asfalto, o zunido das cigarras na mata, tudo voltou de uma vez só, em volume máximo, me jogando de volta para a realidade. Eu parei uns 50 metros à frente, o caminhão tremendo. Olhei pelo retrovisor, a curva estava vazia. Mas eu sabia que tinha passado por ela. Desci da cabine, as pernas bambas, olhei o lado do caminhoneiro onde a figura tinha estado. Não tinha marca, não tinha arranhão, nada. Mas eu notei que o retrovisor lateral daquele lado estava trincado. Não quebrado, mas com uma única rachadura fina, que começava no centro do espelho e ia até a borda, como um raio. E a rachadura não era aleatória. Ela tinha um formato que, se você olhasse bem, de perto, parecia o perfil de um sorriso muito fino e comprido. Eu voltei a subir, liguei o caminhão, segui viagem. Mas o medo não era mais do que eu vi, e sim do que eu perdi. Naquela noite, eu perdi o som do mundo. E agora, toda vez que eu entro numa curva, eu dou uma olhada rápida no retrovisor trincado. Porque o silêncio que eu experimentei foi tão completo que eu sei que aquela figura não estava procurando uma vítima. Ela estava me marcando. Ela estava esperando a próxima vez que o mundo resolver parar de fazer barulho para ela poder me encontrar de novo. E agora, eu dirijo sabendo que mais cedo ou mais tarde, o silêncio vai voltar. Eu estava subindo para o Piauí, naquelas estradas vicinais que só quem carrega sabe o aperto. Não era BR não, era chão batido, areia e pedra. O Scania, o gigante, estava sofrendo, mas aguentando. A noite estava fechada, e a única coisa que me guiava era a luz dos faróis e a poeira vermelha que subia,
pintando o ar de um jeito irreal. Parei para um cochilo rápido, perto de um vilarejo fantasma. Vi um açude grande no mapa, mas ele estava completamente seco. Rachado, a terra parecia couro de jacaré. Parei o caminhão num platô, desliguei o motor e caí no banco. Precisava de 30 minutos de silêncio. Eu devia ter dormido uns 10 minutos, quando o cochilo foi quebrado por um barulho leve, rítmico. Toque, toque, toque. Abri os olhos. Era o som de algo batendo no chão. Não forte, mas constante. Toque, toque, toque. Parecia que vinha debaixo do caminhão. Pensei que era alguma peça solta, alguma pedra. Mas o ritmo era perfeito demais. Toque, toque, toque. Saí da cabine, peguei a lanterna. A luz forte cortou a escuridão. Olhei debaixo do Scania. Nada. O som agora vinha de trás. Fui andando, iluminando o chão seco e rachado do açude. E a poeira. A poeira que não tinha vento para levantar estava dançando, girando em pequenos redemoinhos. E lá, a uns 10 metros, o som. Toque. Toque. Eu vi o que era. Uma bola. Uma bola velha, desbotada, dessas de couro que a molecada chuta no terreiro. Ela estava parada no chão, mas emitia o toque, toque, em intervalos regulares, como se batesse em algo sem se mover. E a poeira continuava girando em volta dela. Me aproximei devagar, a lanterna nela. Nada. É só uma bola. Mas o som não parava. Toque, 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 toque. Quando eu cheguei a uns 2 metros, o som parou. O ar ficou parado. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, de observação. Eu dei um chute leve na bola. Ela rolou uns centímetros. Normal. Me virei para voltar para o caminhão e no momento em que eu tirei a luz da bola, puf! A poeira que girava em volta dela explodiu num pequeno turbilhão. E o som que veio não era de bola. Era uma risada. Não era uma risada de criança feliz. Era uma risada rouca, forçada, que terminava num esgarro úmido. Uma risada que parecia ter vindo de um pulmão cheio de areia. Eu não vi a bola rolar, mas eu senti ela bater na minha canela. Tum! E então ela parou de novo. Eu corri pro caminhão. Entrei, bati a porta e liguei o gigante no tranco. Tentei olhar pro açude, mas a poeira vermelha havia subido demais. Mas antes de sair, olhei pelo vidro do lado do passageiro. A luz da cabine acesa. E riscado na poeira grossa que cobria o painel, havia um desenho infantil. Uns traços tortos feitos por um dedo pequeno e descuidado. Era o desenho de um caminhão, o Scania. E na boleia, do lado do motorista, que era eu, tinha um boneco rabiscado. E no banco do passageiro havia outro boneco, de braços finos e longos. Eu juro que enquanto eu olhava para o desenho do boneco do passageiro, parecia que o risco tinha sido feito com mais força, mais recente. Eu arranquei o caminhão. Fugi daquele lugar. Hoje eu lavo o caminhão todo final de semana com esmero, mas tem uma coisa que nunca sai. No forro do teto, bem em cima da minha cabeça, eu sinto uma marca de dedo sujo, pequena, que não é minha. E de vez em quando eu paro na beira da estrada para tomar um café, se eu presto muita atenção no silêncio da noite, eu juro que ouço um eco fraco, distante, de um toc, toc, toc. É como se a bola estivesse rolando,
lentamente pelos milhares de quilômetros de estrada atrás de mim, sempre me alcançando. Eu estava de novo no Pantanal, mas dessa vez mais pro lado de Poconé, onde a estrada é uma faixa fina no meio de baías de água parada. Tinha chovido forte no dia anterior, e o cheiro era de lodo, capim e vida selvagem. Era quase meia-noite. A estrada era sinuosa e a escuridão era tão densa que os faróis do gigante pareciam mal cortar o breu. Eu dirigia devagar, atento aos bichos que cruzavam. O que me chamou a atenção não foi o som nem o cheiro. Foi a superfície da água. Eu passei por uma baía grande, que ficava bem ao lado da estrada. E a água, apesar da chuva recente, estava totalmente imóvel. Parecia um vidro preto. Ela refletia as estrelas e a lua, que tinha acabado de surgir. O gigante passou e eu olhei para o retrovisor lateral do meu lado, o grande. Ele mostrava o reflexo da baía. E no reflexo da água, eu vi uma luzinha fraca, azulada, que não deveria estar ali. Eu diminuí a marcha. Olhei para o retrovisor de novo. E a luz estava mais clara. Ela estava no centro da baía, vindo de baixo. Parei o caminhão e desliguei o motor. O silêncio voltou, quebrado apenas pelos sapos. Olhei para a baía de novo, pela janela. Nada. Água escura, céu refletido. Nenhuma luz. Olhei para o retrovisor. A luz azulada estava forte, pulsando lentamente, bem no centro do reflexo da baía. Eu percebi que o que eu via no espelho não era o reflexo do céu, era o reflexo da água. Mas a água parecia mostrar algo que o meu olho nu, olhando diretamente, não podia captar. Eu me inclinei, olhando o espelho mais de perto. A luz azulada começou a tomar forma. No reflexo do espelho, ela se alongou e se transformou numa silhueta longilínea, como a de uma mulher, mas feita de luz. O cabelo parecia flutuar como algas. E essa silhueta estava me encarando, não apenas olhando, mas com uma expressão de profundo pesar e cansaço. Uma tristeza que parecia ter séculos. Meu coração disparou. Eu tentei quebrar o transe, mas meus olhos estavam grudados no espelho. A figura na água refletida levantou o braço. E não era um braço humano. Era longo, esguio e terminado em 5 tentáculos finos, brilhando em azul. Ela apontou para a lateral da minha cabine. Eu tirei a mão do volante para tocar a lateral. E nesse momento, a figura azulada abriu a boca no espelho. Não para gritar, mas para falar. E o som não veio pelos meus ouvidos. Veio direto para minha língua, como um gosto. Um gosto amargo de lodo e metal. E a palavra que senti foi: volte. No exato instante em que senti a palavra, o reflexo da figura se congelou. A luz azul parou de piscar e a imagem da silhueta ficou fixa e rígida no espelho, como se tivessem jogado resina em cima dela. Eu gritei e bati a mão no espelho com força. O vidro não quebrou, mas a imagem sumiu completamente e o reflexo voltou a ser o do céu noturno. Real. Liguei o caminhão e fugi dali. Não parei mais até o sol nascer. Mas hoje, o espelho lateral do gigante é diferente. Embaixo da superfície, onde a imagem estava congelada, há uma opacidade permanente no vidro, uma mancha que não sai com lavagem. E se você olhar de perto, quando o sol bate nela de um certo ângulo, dá para ver os contornos daquela silhueta. Mas o pior não é o contorno. O pior é o cheiro. De vez em quando eu passo por um rio ou um açude, sinto um gosto amargo de lodo e metal na minha boca. Do nada. E eu sei que ela está me chamando de volta. Porque ela não estava presa na água. Ela estava presa na reflexão. E agora, eu dirijo sabendo que o meu retrovisor não mostra só o que está atrás. Ele mostra o que me espera.
meu nome é Elias. Tenho 50 e poucos anos. Mais poeira e quilômetros rodados do que tenho cabelo na cabeça. Dirijo essa Scania, a Fênix, há mais de 10 anos. Se você me perguntar o que vi por aí, eu digo que vi o Brasil todo, com todas as cores e cheiros. Vi coisas lindas e coisas feias. E sim, vi coisas que a gente não devia ver. O que vou te contar não é lenda de beira de estrada. É uma coisa que eu senti na pele. Aconteceu comigo, bem ali, no trecho da Serra do Mar, na Rio Santos, perto de Paraty. Um lugar que de dia parece pintura, mas de noite... de noite vira outra coisa. Era final de maio. Chuvinha fina, aquela garoa gelada que não lava o vidro direito, só embaça a visão e deixa o asfalto com cara de espelho. Eu vinha de Santos, carregado de material de construção, e a noite tinha caído como um lençol pesado por cima da serra. Era quase meia-noite. Eu já estava no limite do cansaço, mas precisava vencer aquela subida antes de encostar. O rádio estava no mudo, só o barulho constante do motor e o limpa-limpa dos limpadores no para-brisa. Foi aí que, numa curva bem fechada, daquelas que a gente reza para não cruzar com outro caminhão, eu vi. Ela estava parada na beira da pista. Não era um vulto, era uma moça. Ela usava um vestido branco, longo, rendado. Aquele branco de noiva mesmo, sabe? Estava completamente encharcado e grudado no corpo magro. Ela olhava para a mata, de costas para mim. Eu freiei de imediato. Não dava para deixar uma alma sozinha ali. Ei, moça, aconteceu alguma coisa? Gritei, abrindo a janela. O ar frio e o cheiro de mato molhado invadiram a cabine. Ela se virou. E foi nesse momento que a coisa virou de preocupação para pavor. Os olhos dela eram fundos, escuros, sem brilho, mas de uma tristeza tão grande que parecia que eu estava olhando para um poço de água parado há 100 anos. O rosto era pálido, branco como um vestido. Ela não chorava, mas parecia ter chorado a vida inteira. Preciso de uma carona. A voz dela era um sussurro, mas me atingiu como um trovão. Não tinha eco, não tinha corpo. Era só o som, frio e arrastado. Eu sou caminhoneiro, não sou santo. A gente dá carona, mas no meu Scania, aquele horário... Mas algo me forçou. Era tristeza nos olhos dela. A gente vê o sofrimento de longe. Abri a porta do passageiro. Ela subiu. A primeira coisa que notei é que ela não fez barulho. Nenhum ploque de água, nenhum rangido da mola do banco. Simplesmente apareceu sentado ao meu lado. E o cheiro? Não era cheiro de chuva. Não era cheiro de suor. Era um cheiro adocicado, forte, de crisântemo. Aquela flor que a gente só vê em velório. Para onde você vai? Perguntei, tentando manter a voz firme. Liguei o limpador no máximo. Precisava me distrair com a estrada. Ela só respondeu. Lá na frente. Na curva da morte. Eu gelei. A gente na estrada dá apelidos para tudo. Mas curva da morte era o apelido da próxima curva fechada que eu tinha que fazer. Dizem que ali capotou um caminhão carregado de cimento, que o motorista ficou preso nas ferragens por horas. Mas onde exatamente? Insisti. Ela colocou a mão no painel. A pele dela parecia mármore, fria e lisa, mesmo com a boleia aquecida. E o mais estranho, o lugar onde a mão dela tocou ficou completamente seco. Eu moro aqui, disse ela e virou o rosto para a janela. O silêncio me esmagava. Eu comecei a dirigir devagar, o motor roncando baixo, minhas mãos suando frio no volante. Eu rezava, cara. Rezava todos os Pai Nossos e Ave Marias que lembrava. Eu não olhava para ela, só para o asfalto. Mas eu sabia que ela estava me encarando. Sentia o peso do olhar frio dela. Quando chegamos no ponto de descida para a curva da morte, eu senti o caminhão perder a força. O motor engasgou. A Fênix, que sempre foi valente, parecia que estava morrendo. Eu reduzi a marcha, tentei dar uma acelerada, mas o motor tossia e não respondia. Eu tinha que frear. O que está fazendo, Elias? Perguntou. O uso do meu nome me deu um choque. Eu não tinha dito meu nome para ela. O caminhão engasgou. Preciso parar e ver o que é. Disse, tentando parecer o mais normal possível. Não, continue. Tem algo esperando na curva. Você tem que ir devagar. Devagar, Elias.
Minha razão gritava: para, desce, corre! Mas eu estava paralisado. E o caminhão, por conta própria, começou a descer a ladeira lentamente, sem eu tocar no acelerador. A neblina começou a engrossar de um jeito que eu nunca vi. Parecia fumaça branca, densa. Eu mal via o capô. Foi então que, na metade da curva, no meio da neblina, eu vi um carro parado no meio da pista. Um Opala antigo, preto, com a luz de freio queimada. Se eu tivesse na velocidade normal, sem o caminhão engasgar, eu teria acertado ele em cheio. Era batida fatal, com certeza. Eu desviei, passando raspando. A buzina do Scania ficou presa. O som ensurdecedor da buzina, o cheiro de diesel e o cheiro doce de crisântemo se misturaram na cabine. Quando o caminhão finalmente saiu da curva e o motor voltou a roncar com força total, a buzina parou. Olhei para o lado. O banco estava vazio. A porta estava fechada. O cinto de segurança no lugar. Apenas uma marca. Uma mancha no banco de tecido com o formato de uma mão, completamente seca. E o cheiro de crisântemo sumiu. Foi embora de uma vez, como se tivesse sido levado pelo vento. Eu não parei. Não olhei para trás. Acelerei o máximo que a Fênix podia dar e só parei no primeiro posto, quase em Utabuba, já com o dia clareando. Contei a história para o frentista, um rapaz jovem. Ele apenas balançou a cabeça, sem surpresa, e apontou para o meu caminhão. Seu Elias, o caminhão tá sujo de terra vermelha, mas o lugar onde a moça tocou no painel tá limpinho. Ele sorriu, um sorriso triste, e completou. Aqui na Serra, a gente diz que a noiva da curva só entra na boleia dos que estão quase no limite do destino. Ela te salvou, Elias. Ela salvou você de ter o mesmo fim que ela teve. Dizem que ela era uma noiva que morreu atropelada na curva da morte, bem na noite do casamento. E agora ela só aparece para desviar quem tá na beira. Desde aquele dia, eu sempre deixo um crisântemo branco, seco, pendurado no retrovisor da Fênix, para lembrar que a estrada não é só asfalto e neblina. É caminho para a vida. E às vezes, para o que vem depois. E para agradecer aquela alma triste que me deu um último aviso. Eu não corro mais. Eu respeito a estrada. Porque eu sei que em algum lugar na serra tem uma noiva de branco esperando pela próxima alma para desviar. E ela sabe o meu nome. Se tem uma coisa que aprendi em 30 anos de boleia é que a estrada é viva. Ela não perdoa. E em alguns lugares, ela guarda as coisas. Aconteceu comigo na BR-282, em Santa Catarina. É um trecho que corta o Planalto, gelado, úmido. Naquele dia, a neblina estava tão densa que parecia que eu estava dirigindo dentro de um copo de leite. Eu vinha de Lages, carregado de madeira rumo ao litoral. Era final de inverno e o relógio marcava umas 4:30 da manhã. A escuridão era total, só os faróis cortando o branco denso. Eu dirigia a uns 40 por hora, o Scania no limite da visibilidade. O silêncio na cabine era pesado. Eu só ouvia o vrum-vrum do motor e o gotejar da umidade no vidro. Aí, no meio daquela névoa infinita, eu vi uma luz. Não era farol, era uma luz fraca, amarelada, que parecia vir de uma vela ou um lampião. Estava parada na beira da pista, no que parecia ser a entrada de uma estrada de chão, daquelas que vão para fazendas antigas. Eu friei curioso. Pensei que fosse um posto de gasolina ou uma venda antiga, mas o radar não marcava nada ali. Desci o vidro e o ar gelado e úmido me atingiu. E junto com o frio veio um cheiro que não era de mato ou diesel, era cheiro de café passado na hora. Eu abri a porta e desci. O cheiro de café era tentador. O corpo pedia um quente. A luz vinha de uma casinha de madeira, meio caída, que parecia abandonada, mas a janelinha estava aberta e a luz amarelada vazava, convidativa. Eu andei devagar. O chão de terra estava macio de umidade e eu fui guiado pelo cheiro forte de café. Quando cheguei mais perto, vi a placa, pendurada torta: pouso e café. Eu bati na porta. A madeira estava úmida, fria. Uma voz de mulher,
baixa e rouca respondeu de dentro: "Pode entrar, viajante. A porta está aberta." Eu empurrei a porta e entrei. O interior da casinha era quente e escuro, iluminado apenas por um lampião pendurado sobre um balcão de madeira. Atrás do balcão estava a mulher. Ela era idosa, mas de um jeito que a gente não sabe dizer a idade. O rosto era todo enrugado, mas os olhos dela eram claros, de um azul límpido, e me olhavam com uma calma assustadora. Ela usava um vestido simples, escuro, e tinha um lenço na cabeça. "Chega mais, moço. Sente-se. Fiz o café agora. Vai querer um pão de queijo?" ela disse, apontando para um banquinho velho no balcão. E eu sentei. Ali, naquele calorzinho, eu esqueci o caminhão, a neblina, a pressa. Eu aceitei o café. A xícara era de ágata esmaltada, dessas bem antigas. O café estava delicioso, forte, amargo, do jeito que eu gosto. Enquanto tomava o café, eu perguntei: "A senhora não tem medo de ficar aqui sozinha, nesse lugar, nessa neblina?" Ela sorriu, um sorriso sem dentes, que não chegava aos olhos. "Medo de quê, moço? Medo de mim? Medo dos que param aqui? Eu não estou sozinha. Eu espero." Eu não entendi bem, mas o café me estava aquecendo e a conversa me prendia. Eu perguntei se a senhora tinha um banheiro para eu usar. "Claro," ela disse, e apontou para uma porta nos fundos, que dava para uma área externa. "Lá é o lavabo. Só cuidado com o chão lá fora. Está escorregadio." Eu agradeci e fui. Quando abri a porta dos fundos, o frio voltou a me atingir. Não tinha luz lá fora. Eu acendi a lanterna do meu celular e apontei para o chão. O que eu vi me fez dar um passo para trás e bater na porta. Não havia chão. A casinha era suspensa sobre um pequeno barranco e a porta dos fundos dava para o ar. Abaixo de mim não havia escada, nem terra, nem quintal. Havia apenas uma queda íngreme, e lá embaixo a neblina escura cobria o que parecia ser a beira de um precipício. E o pior, o balcão onde a mulher estava, o fogão, o lampião, tudo estava a uns 3 metros de altura do chão. A casinha não tinha fundação. Era uma ruína, com apenas uma porta e uma janela suspensas no ar, presas ao barranco. Eu fechei a porta rapidamente, o coração batendo na garganta. Voltei para o balcão. A mulher estava exatamente no mesmo lugar. A xícara de ágata estava na minha frente, ainda quente. Ela: "O senhor gostou do café, viajante?" perguntou com aqueles olhos límpidos. Eu mal conseguia falar. "Senhora, lá fora não tem chão." Ela sorriu de novo, e o sorriso agora era maior, mais triste. "Não tem chão para os apressados, meu filho. O que o senhor está vendo agora é só o que sobrou, o que o fogo levou. Minha casinha queimou há mais de 50 anos com tudo dentro, menos a mesa e o lampião. Eu estou aqui para servir um café a quem precisa e para avisar." Ela colocou a mão enrugada sobre a minha. "Volte para o caminhão e vá devagar. Essa neblina é traiçoeira. Essa curva, logo depois da minha entrada, ela é famosa por levar quem está sonolento." Eu levantei do banquinho sem tirar os olhos dela. Peguei a xícara, que estava vazia, e coloquei no balcão. Eu preciso ir." Eu saí da casinha sem olhar para trás, corri para Fênix. Eu não senti o cheiro de café quando saí. A neblina engoliu a luz fraca da janela. Quando cheguei no caminhão, liguei o motor tremendo. Eu olhei para o local onde a casinha deveria estar. Nada. Apenas a névoa, a entrada escura de terra e o fio de eletricidade cortado e pendurado ao lado da rodovia, que nunca tinha chegado ali. E a casinha, o balcão, a mulher, o cheiro de café, tudo sumiu, como fumaça. Eu engatei e acelerei devagar, lembrando do aviso dela. Na curva seguinte, uma caminhonete tinha acabado de sair da pista e capotava na vala. Se eu estivesse na minha velocidade normal, teria pego os destroços na pista ou batido na curva. Eu passei por eles e chamei o resgate pelo rádio, sem parar. A neblina me engoliu de novo. Eu sei que aquela mulher não era de carne e osso, ela era um aviso. E a única prova que eu tenho é essa.
Quando eu cheguei no posto de destino, o meu colega me perguntou: "Que cheiro é esse no seu casaco, Elias? Cheiro de café e fumaça velha?" Eu nunca mais parei para tomar café na beira da estrada. Mas se um dia você passar na 282 e sentir cheiro de café no meio da neblina, pare. Ela só quer te avisar sobre o que vem pela frente. Se tem um lugar no Brasil que te faz sentir pequeno, é a Amazônia. A floresta é um paredão verde e a rodovia transamazônica, ou o que sobrou dela, é só um risco de poeira e lama no meio de um universo que não te quer ali. Eu estava fazendo um frete pesado de peças de maquinário para uma madeireira no Pará. Uma viagem de dias. Essa história aconteceu no que eles chamam de trecho esquecido. Uma parte tão isolada que o asfalto sumiu e o GPS mais atrapalha que ajuda. Era meio-dia. O sol na Amazônia é uma coisa cruel, parece que te frita por dentro. O calor na cabine era insuportável, mesmo com o ar ligado. Eu tinha parado para almoçar um PF em uma vendinha que parecia feita de palha e reza e voltei para a estrada. Eu estava dirigindo devagar, a poeira subindo como uma nuvem atrás da Fênix. A paisagem era monótona, verde, verde e mais verde. Até que eu vi. Na beira da estrada, no meio do nada, havia uma cidade. Parecia ter saído de um livro de história. Não era uma vila de madeira comum. As casas eram de alvenaria, antigas, com telhados coloniais, janelas altas e sacadas trabalhadas. Havia uma praça central com um coreto e uma igreja enorme, com uma torre que parecia de pedra. Eu fiquei confuso. Meu mapa, que era bem detalhado, não mostrava cidade alguma ali. Mas a placa estava lá. Bem-vindo a Porto Belo. O mais estranho é que a cidade estava silenciosa. Não havia som de motor, nem música, nem rádio, nem crianças gritando. Apenas o zumbido dos insetos e o ronco da minha Scania. Eu reduzi a velocidade e entrei na rua principal. As casas estavam intactas, mas as portas e janelas estavam todas fechadas. Não havia carros nas ruas, nem bicicleta. E o mais bizarro, não havia sujeira. O chão de terra batida estava varrido e não havia lixo nas esquinas, nem folhas secas. A cidade parecia ter sido abandonada há 5 minutos, mas conservada por 50 anos. Eu dirigi devagar, tentando ver se alguém aparecia. Quando cheguei na praça, parei. O coreto parecia novo. Na frente da igreja, um portão de ferro trabalhado estava fechado. Eu decidi que tinha que perguntar onde eu estava. Desci da boleia, a poeira assentando. O sol continuava insuportável, mas ali na praça havia uma sombra estranha, mais fria. Eu fui até a porta da igreja. Bati. A madeira era pesada. Ninguém respondeu. Eu tentei a maçaneta. Fechada. Fui então até um sobrado na esquina que parecia ser a prefeitura. Bati na porta, novamente silêncio. Tentei olhar pela janela, mas o vidro estava tão empoeirado por dentro que não dava para ver nada. Voltei para a praça, frustrada. Foi então que percebi o silêncio de novo. Era um silêncio absoluto. Eu podia ouvir o meu próprio coração, mas não ouvia a natureza. Sem canto de pássaro, sem barulho de água, sem miado de gato. Nada. Eu estava quase desistindo e voltando para o caminhão quando vi. Na sacada de um casarão de esquina, no andar de cima, uma cortina se moveu. Lentamente. Um pequeno movimento. Eu parei e olhei. Fiquei parado, sem piscar, esperando. O movimento não se repetiu, mas eu tive certeza que vi. Alguém estava me observando. Eu gritei. Minha voz ecoou na praça vazia. Com licença, preciso de informação. Onde estou? O único som que voltou foi o do meu próprio eco. Eu não esperei mais. Aquele silêncio, aquela cidade perfeita e vazia, me deu um medo que não tinha nada a ver com assalto. Tinha a ver com a ausência de vida. Corri de volta para Fênix, subi na boleia e dei a partida. Eu acelerei sem olhar para os retrovisores. Passei pela rua principal. E a cada metro, a sensação de ser observado aumentava. Quando eu saí da placa Porto Belo, eu olhei para trás. A cidade estava lá, a praça, a igreja. Mas no instante em que eu virei a curva da estrada, a cidade sumiu. Não desapareceu em neblina ou fumaça.
simplesmente não estava mais lá. Atrás de mim, só havia a floresta fechada e a poeira vermelha. Não havia casas, não havia torre, nem placa. A estrada seguia reta, ladeada pelo paredão verde. Eu dirigi sem parar até a próxima cidade, uns 200 quilômetros de verdade. Contei a história para um velho no posto. Ele sorriu, um sorriso sem dente, igual o da mulher da serra. Porto Belo, moço, ninguém vive lá há 70 anos. Foi uma cidade de seringueiros que foi abandonada quando o rio secou. Mas ela nunca some, não. Dizem que ela aparece uma vez por dia para lembrar os viajantes de que a história daqui não terminou. O povo ainda tá lá esperando alguém perguntar para onde eles foram. Eu nunca mais parei para almoçar antes de ter certeza de que o lugar existia no mapa. E eu sei que se você gritar naquela praça, a sua voz é a única coisa que volta, porque o povo de Porto Belo está ocupado demais observando os vivos que passam. A Patagônia é a estrada no fim do mundo. A solidão lá tem um cheiro diferente. É de gelo, vento e silêncio absoluto. Eu sou Elias. E se você acha que só o Brasil tem mistério, é porque nunca enfrentou a Ruta 3 Argentina no inverno. Vou te contar a única vez que cheguei a duvidar que o meu caminhão fosse de metal. Foi uns anos atrás. Eu estava fazendo um frete pesado, um transvado de peças industriais de Puerto Montt, no Chile, até Rio Gallegos, na Argentina. A rota me obrigava a cortar a Patagônia pelo meio. A Ruta 3 é brutal. Quilômetros e quilômetros de planície desolada, só arbustos baixos e o horizonte que nunca chega. O vento ali é uma força física, empurra o caminhão. E o frio entra nos ossos. Era por volta das 3 da madrugada. O céu estava limpo, mas a lua estava escondida. A escuridão era tão completa que parecia que o mundo tinha sido desligado. Eu estava dirigindo a Fênix há horas, e o único som era o chiado fraco do rádio e o barulho do vento nas chapas do caminhão. Eu estava naquele estado de transe de motorista, olhando para o facho de luz do farol, quando vi. Na minha frente, na minha pista, havia algo. Era alto e largo, mas não tinha forma de carro ou caminhão. Era uma massa escura, imóvel, que bloqueava a estrada. Parecia um paredão, uma sombra que não devia estar ali. Eu freiei com tudo. O Scania demorou a parar no asfalto gelado, mas consegui. Fiquei a uns 20 metros da coisa. O farol da Fênix batia nela, mas não a iluminava de volta. Parecia que a luz estava sendo absorvida. Era uma forma geométrica, alta como um trailer, larga como um container, mas sem portas, sem rodas, sem nada. A superfície parecia lisa, preta e fosca, sem reflexo. Eu não conseguia identificar. Um pedaço de destroço? Uma montanha de terra? Não fazia sentido. A estrada ali era plana e desimpedida. Fiquei ali, motor ligado, pisca-alerta aceso, o coração na garganta. Olhei para os lados, nenhum carro vindo, nenhuma luz, só a planície e o vento uivante. Eu peguei o rádio, tentei chamar alguém, qualquer um, mas o único som era a estática cortada pelo vento. Eu decidi que tinha que sair. Engatei a ré e manobrei a Fênix para o acostamento. A ideia era passar devagar pelo lado da coisa. Eu virei o caminhão para a esquerda e comecei a deslizar, as rodas quase na vala. Enquanto eu passava, meus faróis laterais iluminavam a lateral da coisa. Foi então que eu percebi que não era sólido. Conforme eu me movia, a luz parecia escorrer pela superfície preta, mas não revelava textura. Parecia mais uma distorção do ar do que um objeto físico. E não tinha fim. A luz batia, mas a sombra se estendia para cima e para o lado, para a escuridão da Patagônia. Eu estava quase passando,
quando olhei para cima. A cabine da Fênix estava quase encostando na lateral daquela massa. E foi aí que o arrepio gelado me atingiu. Eu não vi nada, mas eu senti. No momento em que a minha janela lateral passou rente à lateral da coisa, eu senti um silêncio que vinha de dentro dela. Um silêncio que engoliu o som do meu motor e o uivo do vento. Por um segundo, eu fiquei surdo. Era um silêncio total, antinatural, que me deu náuseas. E junto com o silêncio veio uma pressão. Parecia que o ar de dentro da cabine estava sendo sugado para fora. E eu senti minhas têmporas latejarem. Foi um segundo de vácuo, de peso esmagador. Eu gritei, pisei no acelerador e joguei a Fênix de volta para a pista, saindo de perto da sombra. Quando me afastei uns 50 metros, o som voltou. O motor, o vento, o chiado do rádio. O silêncio se quebrou como vidro. Eu olhei para o espelho retrovisor. A sombra negra, o paredão, ainda estava lá na minha pista, imóvel e absorvendo a luz. E eu não parei, não pensei. Mudei o farol para o alto, prendi a respiração e pisei no acelerador. Deixei o Scania correr na noite patagônica. Eu só olhei para trás de novo quando estava a uns 100 quilômetros de distância. E a coisa tinha sumido. A estrada estava vazia, reta e fria. Quando cheguei em Rio Gallegos, meu casaco estava molhado de suar frio. Contei a história para um caminhoneiro chileno, velho de guerra. Ele me olhou sério. Elias, você viu o muro de vento. Ele aparece ali quando a temperatura cai muito rápido. Não é de ferro, não é de pedra. Dizem que é uma acumulação de energia da Terra de tanto tempo sozinha ou a sombra de uma montanha que sumiu. Não se toca nisso. Não tem massa, mas tem peso. Ele te avisa que ali, a estrada é só para os que têm permissão de passar. Eu tive que lavar o caminhão, mas o lado que passou perto da sombra estava limpo, sem a poeira da Patagônia, como se aquela parte da lataria nunca tivesse sentido o vento. Desde aquele dia, eu sei que existem barreiras na estrada que não estão no mapa. E elas não têm nome, nem som. Só uma escuridão que te lembra que o seu caminhão é só de metal. Mas o mundo é feito de algo mais. Me chamo Sebastião. Fui batizado com esse nome. Mas na estrada, a gente só me chama de Tião. Tenho 60 e poucos anos e carrego carga pesada pelo Sudeste desde que eu tinha cabelo escuro. A minha parceira, essa Mercedes velha de guerra, já viu mais coisa que eu. E o que eu vou te contar aconteceu com ela e comigo, em uma noite de lua nova. Eu estava voltando vazio de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, pegando a rota para o sul de Minas. A estrada era boa, mas o que cerca a pista é canavial, canavial e mais canavial. Quando o canavial é cortado, ele fica baixo. Mas naquele trecho, a cana estava alta, madura, formando um muro de uns 3 metros de altura dos dois lados da pista. Era por volta das 1 da manhã. A noite estava abafada, sem vento, e o rádio só pegava umas interferências estranhas. Eu estava dirigindo tranquilo, piloto automático ligado, quando senti um cheiro forte entrando pela ventilação. Não era diesel, não era mato. Era cheiro de açúcar queimado. Aquele cheiro enjoativo e metálico que só sente quem passa perto de usina. Eu estranhei, porque não havia nenhuma usina por perto. Tentei ignorar, mas o cheiro ficou mais forte. E junto com ele veio um... Me chamo Sebastião. Fui batizado com esse nome, mas na estrada a gente só me chama de Tião. Tenho 60 e poucos anos e carrego carga pesada pelo Sudeste desde que eu tinha cabelo escuro. A minha parceira, essa Mercedes velha de guerra, já viu mais coisa que eu. E o que eu vou te contar aconteceu com ela e comigo, em uma noite de lua nova. Eu estava voltando vazio de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, pegando a rota para o sul de Minas. A estrada era boa, mas o que cerca a pista é canavial, canavial e mais canavial. Quando o canavial é cortado, ele fica baixo. Mas naquele trecho, a cana estava alta,
madura, formando um muro de uns 3 metros de altura dos 2 lados da pista. Era por volta das 1 da manhã. A noite estava abafada, sem vento, e o rádio só pegava umas interferências estranhas. Eu estava dirigindo tranquilo, piloto automático ligado, quando senti um cheiro forte entrando pela ventilação. Não era diesel, não era mato, era cheiro de açúcar queimado. Aquele cheiro enjoativo e metálico que só sente quem passa perto de usina. Eu estranhei, porque não havia nenhuma usina por perto. Tentei ignorar, mas o cheiro ficou mais forte e junto com ele veio um barulho. Era um som que parecia vir do meio da cana, um som de arrastar. Não era folha no vento, porque não tinha vento. Era um som pesado, como se alguém estivesse puxando um tronco grosso no chão. Eu freiei, curioso, e desliguei o motor. O silêncio que caiu foi imediato. O cheiro de açúcar queimado ficou absoluto. Eu desci da boleia e caminhei até a berra do canavial, na lateral da pista. A cana era um paredão. Eu acendi a lanterna forte e apontei para dentro. O feixe de luz não conseguia penetrar muito. Só revelava o emaranhado de talos secos. E o barulho recomeçou. Arrasta, arrasta, lentamente, vindo de dentro do mato. Eu gritei: "Quem tá aí? Precisa de ajuda?" O barulho parou na hora e foi substituído por outro som, mais suave, mas que me gelou o sangue. Era um som de choro, um choro fininho, de criança, misturado a um gemido rouco, de alguém muito velho. Vinha de um ponto fixo, a uns 10 metros da estrada, lá dentro da cana. Eu me apavorei. Pensei que fosse um acidente, ou alguém perdido. Eu voltei para o caminhão, peguei o pé de cabra que uso para desengatar lona e voltei para o canavial. A cana alta fazia eu me sentir minúsculo. Eu comecei a empurrar os talos, abrindo caminho para onde o som vinha. O cheiro de açúcar queimado era sufocante. Consegui andar uns 10 metros. O choro estava bem ali. Eu apontei a lanterna e vi. No meio daquele mato seco, havia um buraco no chão. Não era um poço, era um buraco cavado, como uma cova rasa, e estava cheio de lama. E no buraco estava uma pessoa. Era um homem, ou o que sobrou dele. Ele estava sentado, parcialmente submerso na lama. Estava vestido com roupas velhas, todas rasgadas e sujas, e parecia ter sofrido um incêndio. A pele estava escura e brilhava no feixe da lanterna. Ele não tinha cabelo e os olhos eram fundos, cheios de lama. O choro vinha dele. Era um lamento contínuo. Eu me abaixei, apavorado. Meu Deus, moço, o que aconteceu? Você tá preso? Ele levantou o rosto para a luz da lanterna e ele não parecia um homem. Parecia uma boneca de cera derretida. E quando ele abriu a boca, o som que saiu não era humano. Era um som de carvão crepitando. E ele falou com uma voz áspera e seca: "Eu estou esperando, Tião. Eu estou esperando a cabeça voltar." Eu recuei, de imediato, quase tropeçando nos talos. "Que cabeça, meu amigo? Eu vou chamar ajuda." Ele estendeu o braço para mim. A mão dele era grande, e na ponta dos dedos eu vi que estava faltando um osso. Parecia que a mão tinha sido cortada e queimada. "Não tem ajuda! A cabeça! Eles rolaram a minha cabeça até o rio, Tião! Eu só posso levantar quando a cabeça voltar. Eu sou a cinza. Eu sou o que sobrou do escravo. Eu só posso caminhar com a cabeça. Você viu a cabeça volando?" Eu não ouvi mais nada. Eu me virei, empurrei os talos de cana com toda a força que tinha e corri de volta para o caminhão. Acelerei sem nem fechar a porta direito. Joguei o caminhão de volta para a pista e pisei no fundo. Olhei para o retrovisor. Lá no meio do canavial, onde eu tinha aberto a trilha, a cana começou a se fechar. Não era o vento,
Os talos estavam se dobrando, se movendo, fechando a passagem que eu tinha feito, como se a floresta quisesse apagar o rastro daquele homem na lama. Eu dirigi por mais de 1 hora até o próximo posto, tremendo. Contei a história para o funcionário, um rapaz de 20 e poucos anos. Ele me olhou com pena. Seu Tião, ali é a área da fazenda do capitão. Dizem que ali, na época da escravidão, pegaram um homem fugido e o decapitaram por vingança. O corpo foi jogado num buraco, mas a cabeça, dizem, foi rolada até o rio para nunca mais ser achada. O homem, o corpo sem a cabeça, é o velho da cinza. Ele fica ali, cheirando açúcar queimado, esperando um viajante para perguntar se viu a cabeça dele. Eu nunca mais parei naquele canavial. E o cheiro de açúcar queimado por meses ficou impregnado na cabine. É o cheiro de quem não pode descansar porque lhe tiraram a parte mais importante para o descanso. É o cheiro do passado, que fica preso na estrada. E aquele homem, ele sabia o meu nome: Tião.